Todo mundo mente, mas poucos sabem o porquê. Se alguma vez na sua vida você já mentiu, não se preocupe, isso não faz de você uma pessoa ruim. Afinal, a mentira é algo tão humano quanto o erro. E, na verdade, ela está presente em muitos aspectos de nossa vida. Desde aquelas pequenas mentiras sociais até grandes esquemas de corrupção. Mas você já parou para pensar como seria o nosso mundo se a mentira não existisse? Antes que possamos começar esse belo exercício mental, eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual foi a maior mentira que você já contou na sua vida. Sejam sinceros. Afinal, um mundo onde somente a verdade, e nada mais do que a verdade, fossem válidas, seria um mundo melhor? Antes que nós possamos imaginar esse cenário hipotético, primeiro nós temos que entender o que é a mentira e por que nós, seres humanos, mentimos tanto. Em uma definição simples, a mentira é dizer algo que não é certo ou não está de acordo com a realidade. E por vezes a pessoa que está contando isso, ela sabe disso, já que a característica principal de um mentiroso é que ele sabe que sempre está mentindo. Para deixar mais claro isso, eu vou usar um pequeno exemplo. Imagine que você quebrou o vaso favorito da sua avó, e com medo de levar a culpa pelo tal ocorrido, você começa a inventar uma história toda louca, cheia de tramas, dizendo que, por exemplo, foi o gato de Schrödinger que simplesmente passou e quebrou esse vaso. Mas, se você for convincente o bastante disso, as pessoas vão até acreditar e validar essa sua história. Nesse caso, é um exemplo da distorção da verdade, onde a pessoa, por exemplo, distorce uma versão de uma história ocorrida por outra versão totalmente diferente, mas que ainda assim as pessoas acreditaram nisso. Mas a arte da enganação é muito mais antiga do que nós imaginamos. Podemos até dizer que a história da mentira começa na pré-história. Quando os primeiros grupos formados de seres humanos descobriram a comunicação verbal, eles perceberam nela um mecanismo muito eficiente de proteção e preservação social. Por exemplo, uma pessoa dentro de um grande grupo que tivesse uma comunicação muito boa e conseguisse convencer os outros do seu ponto de vista, mesmo que nem estivesse falando a verdade, teria muito mais chances de a longo prazo assumir a liderança do grupo e também arrumar uma parceira. Ainda hoje, a mentira também é a chave para o sucesso no mundo dos negócios. Então, disso nós podemos concluir que nós mentimos porque a mentira desde os primórdios foi um meio muito útil para uma preservação social e também para facilitar a vida em grandes grupos, além de também de dar boas vantagens. Então, isso se impregnou em nós, já que nossos antepassados se dedicaram a essa arte. Mas apesar de eu só ter falado sobre o lado ruim da mentira, ela em si é uma grande conquista social da humanidade. Pois se pensarmos bem, mentir não é algo tão fácil assim de se fazer. Pois além da pessoa precisar estar consciente de certos fatos que já ocorreram, ela também precisa ter a capacidade cognitiva de inventar histórias que convençam as outras pessoas disso, mesmo que elas nem sejam reais. Mas o que conta no final do dia, claro, é que os outros acreditem nisso. Inclusive, estudos indicaram que crianças de 4 a 6 anos, que já mentiam naturalmente, possuem um entendimento muito maior da realidade. Além de saberem distinguir o que era real e o que não era, elas também tinham uma capacidade cognitiva muito maior do que outras, ao inventar histórias que convencessem os outros pais de que elas não fizeram tal coisas, como por exemplo, pegar o brinquedo do amiguinho, ou outras coisas. Mas em um mundo sem mentirosos, essas coisas seriam totalmente diferentes. Em um mundo sem mentira, não existiriam segredos, pois afinal, agora as nossas interações seriam baseadas na honestidade total, onde todas as pessoas falariam o que pensam sobre tudo. À primeira vista, seria até interessante ter conversas mais francas com os outros, mas logo você veria que os sentimentos não seriam muito levados em conta, pois agora as pessoas não teriam filtro para falar o que pensam, tanto sobre a sua aparência quanto pelo menos sobre a sua personalidade. Isso é o que chamamos de mentira educada. É quando nós tentamos, por exemplo, dizer algo que seja mais gentil sobre outra pessoa. Por exemplo, o seu corte de cabelo. Mesmo que ele não tenha ficado bom, nós o elogiamos para fazer ela se sentir melhor. E isso ajuda em muitos casos. Agora, a sua lista de amigos com certeza seria muito menor. Duvida disso? Então experimente falar a todas as pessoas que você conhece o que realmente pensa delas. Um excelente exemplo desse cenário é o filme lançado em 2009 chamado O Primeiro Mentiroso, ou em inglês The Invention of Lying. Deixe nos comentários se você também já assistiu esse clássico. Esse filme conta a história de um protagonista que vive em um mundo onde a mentira não existe. Todas as pessoas se baseiam na verdade total para se comunicarem, falando abertamente sobre o que pensam das outras. No caso do nosso protagonista, a interação dele com as outras pessoas se baseia sempre em opiniões negativas sobre ele. Mas isso muda quando um dia ele descobre a mentira. Ele começa a falar coisas que simplesmente não fazem sentido ou simplesmente não existem na realidade. Mas os outros começam a acreditar nisso, cegamente. Por exemplo, se ele disser que tem $1000 na conta do banco para uma atendente,
ela irá acreditar e vai dar esses $1000 a ele. Não só para adultos, como também para as crianças. Por exemplo, quando nós somos pequenos e queremos mostrar o nosso lado Picasso para os outros, fazendo aqueles belos desenhos que nós achamos que está bonito quando na verdade está horrível, imagine você ouvir da sua mãe ou do seu pai que seu desenho está uma droga e que você nunca será um artista. Não aconteceu comigo. Agora, isso teria um impacto negativo para você, não? Então, apesar nessa questão social de termos mais transparência e confiança nas pessoas, nossos sentimentos ainda assim sairiam esmagados, então a verdade não sairia bem nesse campo. O mundo dos negócios também sofreria um grande prejuízo sem a mentira, pois como eu já falei antes, a mentira é o mecanismo mais confiável para ter sucesso nesse mundo. Então quando nós fôssemos assistir algum comercial, seja de algum cosmético ou produto de limpeza, seria também comum ouvirmos as características negativas do produto, o que também afetaria muito ele na questão de vendas, causando um rombo financeiro para diversas empresas. E também, essa questão de negócios também tem impacto direto na bolsa de valores. Então seria muito comum nós vermos mais quedas do que altas no mercado de investimentos, fazendo com que as pessoas perdessem mais dinheiro do que elas já perdem hoje em dia. Já a política se tornaria um campo muito defasado, pois agora saberíamos sobre as intenções de qualquer tipo de político. Só bastaria um debate com uma série de perguntas. Nesse caso é um ponto positivo para a verdade, pois agora teríamos mais condições de eleger políticos ou autoridades muito mais confiáveis. Isso por sua vez diminuiria muito os escândalos de corrupção, tanto no Brasil quanto em outros países. E agora, na área da justiça criminal seria melhor ainda, pois nós teríamos agora a capacidade de resolver qualquer tipo de crime com uma série de perguntas. Bastaria somente perguntar ao infrator onde está a arma ou o corpo, e ele simplesmente falaria para nós. Afinal, ele não pode mentir, certo? Já que ele nem sabe o que é isso. Então sim, nessa área nós sairíamos muito bem. Porém, nós não podemos dizer a mesma coisa sobre a diplomacia, pois agora muitos líderes mundiais não teriam escrúpulos em não esconder suas intenções militares ou econômicas. Isso provavelmente colocaria muitas nações em atritos umas com as outras, afetando diversos acordos comerciais ou alianças militares. Então seria muito mais comum nós vermos resoluções muito mais bélicas e agressivas do que realmente resoluções mais diplomáticas nesse caso. Se caso isso resultasse em uma guerra, o resultado do vencedor simplesmente dependeria do quão rápido ele poderia descobrir o plano do outro com uma pergunta. Então nós veríamos o quão um pouco assustador poderia ser o mundo sem a mentira. Até aqui testemunhamos um mundo completamente diferente do nosso, mas apesar da mentira possuir esse lado totalmente condenável hoje em dia, ela também é muito importante para que possamos ter uma vida em sociedade mais tolerável e ter uma convivência bem equilibrada tanto na nossa vida profissional quanto na pessoal. Mas mesmo em um mundo onde a mentira nunca teria sido descoberta, nós ainda chamaríamos outros jeitos de enganar uns aos outros, já que isso é algo totalmente instintivo. Mas isso não se trata de um vídeo conspiracionista, e sim conhecimento. Mas enfim pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado a todos que viram ele até aqui. Se você gostou bastante desse conteúdo, deixe seu comentário, seu like e sua inscrição no canal. Esse apoio é muito importante. Muito obrigado a todos e até a próxima!